Pessoal, hoje eu quero comentar com vocês sobre essa notícia aqui do torcedor do Flamengo, que teve a prisão preventiva decretada, que foi preso já, na verdade, né? Após ter assediado repórter no Maracanã. Vocês viram o caso? A repórter estava ali no meio dos torcedores, o cara deu um beijo no rosto dela. Isso foi considerado assédio. Na verdade, é o crime de importunação sexual, que está lá no artigo 215-A do Código Penal. E eu quero falar sobre como nós, homens, estamos caindo como patos na destruição da sociedade e da masculinidade, por conta da cultura pornificada e a cultura de demonização do homem. Isso tudo, gente, é anti-Deus. E nós temos, em parte, culpa nesse processo. Presta atenção. O artigo 215-A do Código Penal fala assim, ó: praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. O que é um ato libidinoso? É qualquer ato que tenha por intenção a satisfação da lascívia própria. Então tem que ter havido um ato, e nesse ato tem que estar comprovado que ele foi cometido para satisfação do desejo sexual próprio, entendeu? Então pode ser um beijo, pode ser um toque, isso tudo pode ser considerado um ato libidinoso para fins desse artigo 215-A, desde que esse ato tenha a finalidade de satisfação da própria lascívia. A pena para esse crime é de reclusão de 1 a 5 anos, certo? E aí, gente, eu me pergunto, será que um beijo no rosto da forma que foi dada foi um ato lascivo? Foi um ato obsceno com o fim de satisfação da própria lascívia? Será que esse cara queria satisfazer-se de alguma forma dando um beijo no rosto daquela mulher? Eu não estou falando aqui que o ato dele foi o melhor ato e o ato mais correto do mundo, mas será que ele se encaixa nesse crime? Será que ele praticou esse crime mesmo? Ou será que essa cultura de demonização do homem está cada vez mais aumentando, se ampliando, ganhando corpo, e nós estamos sendo cada vez mais prejudicados por causa disso? O que você acha? Comenta aqui. Mas eu quero te falar o que eu acho. Você tem que entender o seguinte, gente. Existem duas culturas. Ambas querem destruir os valores sociais, os valores da sociedade cristã, os valores da família, os valores do cristianismo. Então existem forças que já viraram culturas que querem destruir a sociedade como ela é concebida. Por quê? Porque uma sociedade de homens fortes impede a ampliação do poder pela minoria, por pouquíssimas pessoas. Impede, por exemplo, com que nós sejamos dominados com mais facilidade, principalmente nessa guerra cultural. Homens fortes e conscientes, eles se levantam contra tudo isso. Por exemplo, por que o esquerdismo nos últimos anos tem perdido força no nosso país? Porque nós ainda temos homens fortes, homens de valor, que não abrem mão de seus princípios e valores e querem lutar para defender esses princípios e valores. Só que a partir do momento que esses princípios e valores são destruídos, eu não tenho mais, como homem, uma causa para lutar, para dizer assim, eu dou a minha vida por isso, pela minha família, por esses princípios e esses valores, essa sociedade se torna extremamente frágil, manipulável e dominável. Porque ninguém vai se levantar contra qualquer projeto de poder que tenta ser implantado nessa sociedade. Porque não tem homens, sacou? Não tem a força da sociedade, os homens são a força. E para conquistar essa sociedade, para dominar essa sociedade, esse povo, eles precisam enfraquecer principalmente os homens. E é por isso que a cultura, é por isso que a mídia, ela promove duas culturas. A cultura pornificada e a cultura de endemoniamento do homem, de destruição dos homens. Ambas as culturas, elas estão aí para destruir os homens. A cultura pornificada nos enfraquece na parte onde nós mais somos debilitados, que é na parte sexual, e é por isso que a mídia, de um lado, promove a libertinagem sexual, a depravação, promove artistas, entre aspas, que
mostram, exibem os seus corpos, promovem tudo quanto é de depravação sexual, a mídia promove. Já falei em outros vídeos, seja por valores, por questões de interesses financeiros, porque isso vende, é um conteúdo que vende, seja também porque isso é um conteúdo que mantém a mente dos homens enfraquecida, embebecida, nesse prazer barato, ressalte-se, e aí eles continuam conseguindo dominar as mentes das massas. Inclusive, até a eleição que elegeu o Bolsonaro era a mídia que elegia seus candidatos. Eles estão desesperados hoje porque eles não estão conseguindo mais eleger o candidato que vai deixá-los mais e mais ricos. Aí por isso que eles estão desesperados. Então, promover a cultura pornificada, por um lado, vai enfraquecer os homens, porque vai fazer com que cada vez mais os homens estejam sujeitos aos próprios prazeres mais primitivos, os prazeres mais primários, que são os prazeres ali do desejo sexual. Aí o homem fica preso a isso, fica sempre caindo nisso, não pensa, não cresce. Se tem uma família, ele vai perder a família, porque isso vai fazer com que ele perca a família dele mais cedo ou mais tarde. Ele pode vacilar por questões sexuais no emprego, na busca de uma vida profissional de qualidade, e por aí vai. Eu já falei em outro vídeo aqui, as questões dos assédios. O homem viciado nesse tipo de conteúdo, ele está vulnerável a ser acusado de assédios. Por quê? Porque ele não consegue segurar a sua vontade, a sua lascívia. E aí, comportamentos como o desse cara vão ser usados pela outra cultura de demonização do homem para falar assim, os homens são assediadores, eles são abusadores, olha o que o cara fez, olha que absurdo. Eu repito que eu não estou dizendo que o que ele fez foi um ato assim, nossa, um ato maravilhoso. Não foi, mas também o cara não é um criminoso sexual, não de acordo só com essas imagens que a mídia mostrou e que ela utilizou para veicular a sua notícia. Ela utilizou essa imagem para veicular a notícia, propagando que o cara é um assediador sexual. Então, assim, qual é o outro ponto da cultura que a mídia promove? De um lado, a pornificada, que aí nós estamos caindo como pato nelas. Do outro, a demonização do homem, que elas usam justamente a nossa fraqueza nas falta de habilidade sexual, por não termos domínio próprio nessa área, para nos demonizar com a outra cultura de que o homem só pensa em destruição da mulher, em objetificação, em fazer o mal para as mulheres. Então nós estamos caindo como patos nisso aí, porque a cultura pornificada, ela fortalece, dá argumentos para quem quer demonizar a conduta do homem. E aí eu quero saber o que você acha disso tudo. Deixa aqui no comentário, fala se fez sentido para você essa analogia que eu fiz dessas duas culturas, e presta atenção, você precisa, cara, despornificar sua mente, para que você comece a raciocinar como homem, para que o teu racional ele volte a ser dominado 100% por você, e não pela outra cabeça lá de baixo. Beleza? Senão você não vai conseguir crescer, avançar nessa vida, e mesmo que você consiga lá na frente, esse vício, ele pode te derrubar, mais cedo ou mais tarde. Destruir tua família, tua vida profissional e tudo que você construiu ao longo da vida. Beleza? Continua acompanhando que eu vou te ajudar a sair dessa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. E um abraço, até a próxima.